Na verdade, eu estava fazendo aqui, era ajeitando aqui o retorno, porque eu estava sem retorno, meu som sumiu, e eu vou ter que soldar o fio, cara. É um negócio terrível. Mas eu peguei um pedacinho de fita isolante aqui agora, e eu colei lá a fita isolante, parou, estou ouvindo. Por isso que eu enrolei numa propaganda atrás da outra para dar tempo de eu arrumar aqui o som. Você tem que correr para cruzar a bola, ir para a grande área para cabecear e, se possível, ainda defender no gol. É, isso aí. Vamos lá então, gente. 20 horas e 12 minutos, 20 horas e 12, 20 e 12, 20 da noite, 20 só pode ser da noite, Rubão, 8 da noite, mais 12 minutos. Um abraço a Mauri Cordeiro Leal, Joel Moura, um abraço especial a Franci Ramos, Jean Lucas, Marcelo Júnior, Adriano Fernando Chaves e todo mundo acompanhando a gente. É muita gente acompanhando a nossa programação. Vamos começar então com as informações. Obrigado, Renan Lírio. Obrigado, Tom Luiz. Obrigado, Osmanir. Obrigado, Pedro Inácio. Esse aí é das antigas, mandando muitas informações aqui para o meu parecer. Vamos começar a ver as notícias que estão circulando, as informações que vão chegando e que as pessoas vão mandando aqui para mim essas notícias. Vamos lá. Primeiro está aqui, nova lei ilegaliza todas as sementes não registradas. Nova lei ilegaliza, torna ilegal todas as sementes não registradas. Bom, se o camarada inventou alguma coisa, é óbvio que depois que Thomas Edison passou a existir, os inventores passaram a patentear seus inventos. E, muito em breve, abre-se um parênteses, o direito de usar até acabar vai acabar por conta das patentes. Ou seja, por exemplo, eu estou usando este microfone que é da Behringer. Então, eu comprei o microfone, ele é meu, eu vou usar enquanto eu quiser, ou até ele dá defeito, e por isso eu não querer mais usá-lo. Hoje, breve, eu vou estar pagando não pelo equipamento, como uma compra do equipamento, mas vou estar pagando o direito de uso do equipamento. Por exemplo, eu vou poder usar esse microfone não enquanto eu tiver ele, mas enquanto eu estiver pagando ele. Porque se eu não estiver pagando o direito dele, não é pagando a prestação do microfone, é pagando o direito de uso do microfone. Se eu não estiver pagando o direito de uso do microfone, eu vou estar ilegal, passivo, inclusive, de ser preso ou de ter algum documento meu inabilitado. E neste futuro breve, abre-se um parênteses dentro dos parênteses, se você tem um documento inválido, você tem todos, porque todos os documentos vão estar em um só. Olha como a coisa vai apertando. Então, fecha esse parênteses de dentro, vamos para o parênteses de fora, virou uma equação. O microfone é meu, porque eu comprei, e eu vou usá-lo enquanto eu quiser. Hoje, no futuro breve, não poderemos usar os nossos equipamentos, porque ele vai ter um belo de um chip, e esse chip vai nos acusar se nós não pagarmos os royalties todo ano. E aí, vamos dizer o quê? Olha, quem fez o microfone foi a Behringer, quem inventou esse negócio de patentear as coisas praticamente foi Thomas Edison, porque ele é o cara que mais patenteou inventos dos outros que se tem notícia no planeta, até aí morreu Neves, deixa para lá, né, Martinez? Vamos em frente. Gilberto Martinez, que também inventou e não patenteou nada até hoje, eu acho, né? Tem que patentear, porque pelo menos inventou, patenteia seu. Até mesmo se patentear o microfone da Behringer, eu vou ter a escolha. Eu pago o microfone da Behringer e uso, continuo usando, ou não pago e não uso. Eu não vou morrer por causa de microfone. Agora, semente, cara? Quem foi que fabricou a semente? Para poder agora a lei, simplesmente a lei dizer que é ilegal aquela pessoa que se utiliza de uma semente que não está patenteada por ninguém. Imagine o grão de mostarda que o Messias citou nas Escrituras. O grão de mostarda, não estando patenteado por ninguém, se torna um grão ilegal. Cara, em que ponto vamos chegar? Isso não é absurdo? Isso não é história da carochinha? Isso é o quadro, ou este é o quadro, que se desenha na nova ordem mundial. Agora você veja como as pessoas vão ser cercadas de todos os lados. E vai chegar a hora, abre parênteses, Rubens, de que você vai ter que ter autorização até mesmo para andar nas ruas do seu bairro. Mas isso aí que o Rubens falou agora é demais. Agora esse cara falou besteira demais. Aguarde, que já estão preparando o povo para isso.
Aguarde, aguarde. Vai vir notícia ainda hoje aí. Espera, vai assistindo. O programa tá bom e vai ficar melhor. 290 pessoas assistindo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Estamos chegando à casa dos 300. A notícia daqui a pouco cada vez esquenta mais. Agora, tá aqui, ó. Nova lei ilegaliza todas as sementes não registradas. Quem fabricou a semente foi o nosso Criador dos céus e da terra. Ou queira por você a mãe natureza. Tá certo? Agora, as pessoas estão mudando alguns genes. Qualquer coisa que mudar ou não muda nada, mas diz que mudou, e patentia a semente. E agora a semente passa a ser deles. No caso, a maioria pertence a Monsanto, uma empresa especialista em patentear sementes. Abre parênteses. Os senhores do mundo é como um polvo, é um cérebro cheio de tentáculos. Então, eles têm tentáculos para todos os lados. Em função dos senhores do mundo, sob o comando do cérebro maior dos senhores do mundo, um dos tentáculos diz respeito a Monsanto, que pertence a eles. Então, a Monsanto é encarregada da Revolução Verde, é encarregada de manter o agribusiness do jeito que está e cada vez melhor para eles, pior para nós. Então, não é só a Monsanto, é um polvo cheio de tentáculos. Péssimo exemplo, tadinho do polvo, né? Um animal maravilhoso que o Criador fez, mas eu tive que dar um exemplo aqui desses canalhas como um polvo. Sementes. Esses homens estão trabalhando em cima de um processo muito simples já há muito tempo. Esse processo se chama leis. O que é lei, as pessoas têm que obedecer e não tem como reclamar. Por quê? Porque a própria lei, diante da Constituição, e vamos falar da Constituição brasileira, diz que todo cidadão tem direito de se manifestar quanto às leis que forem votadas no Congresso. Você está entendendo? Olha para cá que eu vou explicar. É quinta-feira, olha para cá, mas você presta atenção agora. Olha aqui. A lei, ela vai deixando tudo no papel muito bonito. Para quê? Para que quando alguém for reclamar, não tenha direito nenhum, nem motivo, nem razão para reclamar. Por quê? Porque ele está com um papel bem grande na nossa cara e dizem, olha, a Constituição garante o direito de vocês. Vocês apenas não estão exercendo esse direito porque não querem. E a Constituição diz que o brasileiro, ele tem, além do direito de enviar representantes para fazer as leis, o cidadão tem direito de participar da discussão das leis. Aí, isso é para quê? Isso é para colocar uma placa bem grande na cara da gente quando o bicho pegar e dizer a culpa é de vocês, porque vocês não exerceram o direito de vocês. Aí o que acontece? As leis, elas são, na verdade, currais para espremer o gado. O gado cada vez se movimenta menos, se mexe menos, porque os currais apertam cada vez mais e o gado somos nós, para eles. Agora, o que acontece? O que esses caras passam pela esfera da lei é para ser respeitado. Então, basta fazer lei, cara. É simples demais para eles. Basta fazer leis que o povo tem que obedecer. Aí o povo não vai no Congresso, o povo não exerce o seu direito de cidadão, porque o povo está alienado. O povo está fora da realidade. O povo está se divertindo, o povo está se distraindo, o povo está consumindo no shopping, o povo está indo atrás de religiões, esperando uma vida melhor neste planeta prometido por um Deus que nunca prometeu nada disso, que é o Mitra, o Deus Sol que eles tanto ensinam, principalmente no cristianismo. Aí o que acontece? Os caras estão trabalhando, eles vêm, pegam o voto do povo, mas para chegar ao povo, a força de propaganda que eles têm é patrocinada por quem tem interesse nas leis, os senhores do mundo. Então, os senhores do mundo botam dinheiro na campanha dos deputados federais, bota dinheiro na campanha dos senadores, do presidente da República, bota dinheiro nas campanhas dos homens influentes do país. Esses homens fazem uma propaganda monstra com esse dinheiro e ganham o voto do povo. E depois vai fazer os trabalhos na Assembleia, na Câmara, no Senado, no Congresso, em favor de quem deu dinheiro para a campanha, os senhores do mundo. Aí aprovam leis desse tipo. Esta lei não é no Brasil, esta lei é na Europa. Mas não se preocupe,
Não se preocupe, porque os mesmos agentes do mal que encaminharam leis como essa para a Europa e para outros lugares do planeta também encaminham para o Congresso em Brasília, o Congresso brasileiro. Você não se preocupe com isso. Você vai ver daqui a pouquinho. O Renan Lírio mandou para mim mais uma, entre tantas matérias que ele mandou, uma de que o presidente em exercício está atendendo, nós vamos ler a matéria, as solicitações da ONU, criando leis antiterrorismo, leis encomendadas, especificamente para o Brasil, onde não se fala, de fato, em acontecimento de ato terrorista. Fecha. Vamos voltar à semente. A semente patenteada poderá ser plantada, vendida, comprada e comercializada. Mas a semente que não for patenteada, a semente feita pelo Criador do céu e da terra, ou se você não crê no Criador, na mãe natureza, ou na própria natureza, ou no acaso, ou no caos, ou o que você quiser entender. Porque às vezes o cara desvirtua, estou falando de uma coisa, porque entrou um pormenor no assunto, nessa hora, um pormenor no contexto, aí vai para o pormenor e o maior fica. É por isso que o Silvio está me vacinando. Foi a tática que o pastor usou na outra. Dessa vez não cola mais, tem que arrumar outra estratégia. O Silvão está só me vacinando. Então, da mesma forma também, eu estou falando, não importa se você crê ou não no Criador, o certo é que a semente, que é essa que você encontra na natureza, vai se tornar ilegal. Ilegal. Nova lei ilegaliza todas as sementes que não estiverem registradas. Olha que canalice, cara. Que coisa mais estranha para os nossos bisavós imaginarem no tempo antigo que um dia poderia acontecer isso. E quando eu digo para você que o direito de usar até acabar vai acabar, quando eu digo para você que para andar no nosso bairro, eu não estou falando longe não, para andar nas ruas do nosso bairro, vamos ter que ter autorização expressa. Rubem, é o direito de ir vir. Direito de ir vir em 2017, século XXI? Fala isso ou pense nisso quando você passar num pedágio. Aí você lembra de direito de ir vir. Bom, vamos ler. A Lei das Sementes, votada no dia 6 de maio, entre os comissários europeus são os políticos, está a espalhar indignação pela Europa. Claro, a notícia é de Portugal, então está a espalhar. A norma obriga ao registro de todas e qualquer planta de cultivo que possa trocar de mãos, mesmo que sejam cedidas de forma gratuita. Passou de uma mão para outra, vendida, doada, de qualquer forma, ela tem que ser legalizada, porque senão virou crime. Imagina, cara. Até mesmo você dar um pouco de semente para outra pessoa plantar alguma coisa, se não estiver registrado, é crime. Que é isso? Em Portugal, 28 organizações representantes da sociedade civil entregaram uma carta aberta ao presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, às associações organizadoras, agricultores, agricultoras, horticultores, horticultoras, pequenos criadores que trabalham para preservar as sementes tradicionais, pedem uma revisão drástica à atual proposta, de forma a salvaguardar a agrobiodiversidade, os direitos dos agricultores, o direito dos consumidores, a segurança alimentar local e a herança biocultural associada às sementes de propagação livre. Engenharia genética é o que esses caras estão fazendo com as plantas e descobriram que as plantas têm o ácido desoxirribonucleico e o ácido desoxirribonucleico pode ser modificado em alguma instância mínima, e aí já está modificado, pode ser patenteado, e sendo patenteado agora tem dono, e o dono só vai liberar mediante direito de utilização disso, da comida, do alimento, da planta. Vamos lá, o novo regulamento europeu é na Europa hoje, amanhã chega aqui, 400 pessoas assistindo, pulou de 300 para 400 assim, ó, no estalo. É muita gente querendo saber a verdade. Obrigado pelo prestígio e pelo carinho. E você que é de São Bernardo do Campo, já sabe, né? Não posso falar, mas não estou falando, então você já sabe qual é a história. O novo regulamento, quem não sabe, comenta aí no chat, gente. Eu não posso falar, mas vocês podem. O novo regulamento europeu vem
agravar o clima restritivo. Temos que parar essas leis podres, não deixar esses troços chegar na nossa cidade. E na cidade de vocês também, porque eu vou contagiar. Daqui para fora, vamos contagiando todo mundo. Burocrático que rege a comercialização de sementes e cultivo. A obrigação de registrar toda e qualquer variedade de semente que possa trocar de mãos, mesmo a título gratuito, terá custos e processos administrativos impeditivos para os agricultores que usam sementes próprias, que é a maioria. Horticultores, associações de preservação de sementes tradicionais e pequenas empresas de produção de sementes, as variedades tradicionais da planta, inerentemente diversas e, por isso, dificilmente ajustáveis a essas exigências legais. Muita variedade de semente, vão ficar tudo ilegal da noite para o dia, porque a lei está dizendo que aquela que não é registrada está ilegal. Mas não está falando de uma pessoa ilegal, de um imigrante ilegal, de uma atividade ilegal, de um tipo de conduta ilegal. Está falando de uma semente de planta. Parece que é uma brincadeira, parece que você dormiu e acordou na dimensão desconhecida além da imaginação. Segundo o parecer da advogada-geral do Tribunal Europeu de Justiça, a legislação atual em vigor para a comercialização de sementes já viola os princípios da proporcionalidade, da liberdade de negócio, da livre movimentação de bens e o princípio do tratamento igual. A nova proposta de lei dá, no entanto, mais um passo, introduzindo novas limitações para as sementes de propagação livre e as sementes livres de direitos de propriedade intelectual. Semente, olha, até o termo é absurdo, as sementes livres de direito de propriedade intelectual. Cara, direito de propriedade intelectual sobre uma peça teatral, sobre uma música, sobre uma partitura, sobre um roteiro de filme, sobre uma receita de bolo, até vai lá. Mas, cara, direito de propriedade intelectual de semente, 400 pessoas assistindo, você que largou hoje a televisão, como larga sempre, com toda a sua suntuosidade, com sua programação caríssima. E não é uma televisão, você largou um monte, porque são mais de 1.000 emissoras de televisões transmitindo só neste momento, que o Rubens está aqui, e você largou tudo para me ouvir. Obrigado pelo prestígio. Agora ouça e pense. Patentear sementes já é algo absurdo. Agora a versão 2.0 não é patentear semente, é considerar todas as sementes que não estão patenteadas como ilegais. Eu queria a opinião de você que está assistindo. Se você puder me dar a sua opinião, eu vou ficar muito feliz. Deixa eu pular para cá, para essa imagem aqui, para ver o que o pessoal está comentando aqui. Eu preciso saber o que as pessoas estão achando disso, que é realmente um absurdo. Vamos lá. Boa noite, Jéssica Ferreira. Rubens, 432. Vai estar faltando nada. Deixa eu ver. Resumo Rubão. O pessoal tá ali. Tá sem som? Tá sem som, não. Tá com som, hein? A Madinha vai ver ele para mim. Max de Maio, Ricardo Joaquim, vamos ver o que o pessoal está comentando aí. É um absurdo, Rubão. É sim, Fabiano Coaxi. É um absurdo, realmente. Ou seja, o povo irá morrer de muitas doenças através dessas sementes do mal. Sementes estas que nem inseto come. Rexaurodinus. Realmente, eu fiz um teste. Eu estava querendo começar a criar os bichinhos de amendoim como eu fazia antigamente. Deixava o amendoim ficar velho e o bichinho aparece. Rapaz, eu deixei uns 5 anos, 4 anos por aí, o amendoim apodrecendo e não apareceu bichinho nenhum para comer. Eu tive que entrar na internet e comprar pela internet uma caixinha de fósforo com alguns bichinhos de amendoim para começar a minha criação. E que é ilegal, porque eu tenho que ter direito do IBAMA para criar piolho, carrapato, e não posso criar um mosquito da dengue que eu vou ser considerado terrorista. Então você vê que absurdo se chega. Claro que ninguém quer... Claro, criar mosquito da dengue. Ninguém quer, tá certo? Mas hoje, se você for criar piolho na sua cabeça, o IBAMA tem que autorizar, cara. E se quiser criar chato agarrado lá na zona neutra, você vai ter que pagar e vai ter que estar legalizado. O chato todo vai ter que estar legalizado. Um por um. Daqui a pouco vão ter que dar até nome ao chato. 407 pessoas assistindo, chega a beirar o ridículo, parece comédia, mas é a verdade. Está relacionado ao Codex Alimentares, Rosivan Santos? Ô Rosivan, na verdade, o Codex Alimentares em si, a pergunta é boa, estou gostando de ver. A questão não é o dia de perguntas hoje, evidentemente, mas casou aqui de fazer a pergunta, tá bom. O Codex Alimentares, inclusive, das 415 pessoas que estão assistindo, eu penso
que pelo menos um terço não sabe o que é Codex Alimentários. Está no DVD Prepare-se, volume 7, se eu não me engano. Volume 7, é isso aí, volume 7, tá certo, é esse mesmo. E diz respeito a um conjunto de leis iniciado, aliás, na década de 60 e que foi aprovado há uns 5 anos atrás, mais ou menos, para entrar em vigor e já está em vigor. Mas o Codex Alimentários não trata especificamente sobre mutação genética, sobre geoengenharia e essas coisas desse tipo e patentes também. Trata de outros assuntos que são, na verdade, até piores. Mas esse, pelo que eu li do Codex Alimentário, tá certo? Não estou aqui afirmando textualmente ou taxativamente que não está incluído, mas eu não tenho lembranças de que esteja. A questão envolvendo Codex Alimentários é bem mais ampla e é bem pior do que isso, tá certo? Embora, o que é pior hoje, né, Rubão? Eu não sei, depende do momento, tá certo? Depende da atual conjuntura. Pode ser algo que é pior agora, mas daqui a pouco já não é tão ruim assim, né? Quando vão patentear os animais também? Breve, porque estão fazendo o salmão. O salmão foi o primeiro. O salmão já não é mais o salmão de antigamente, já são animais geneticamente modificados. E cada dia mais, nós vamos estar comendo animais geneticamente modificados. Já tem um que é patenteado há muitos anos, chama o Chester. Pergunta, você já viu o Chester andando por aí? Você já viu uma criação de Chester em algum lugar? O Chester é exclusivo da Perdigão e é um animal feito através de transformações feitas em laboratórios para que ele ficasse com peito, Chester em inglês, peito, aquele Chester grandão. Então, aquele animal que você nunca viu andando por aí existe, patenteado já há muito tempo pela Perdigão. Os animais que o criador criou para serem livres estão nas mãos do IBAMA, absurdo. O pior é ter que pedir autorização desses caras para criar quaisquer animais. Diego Amaranto, é verdade. É verdade. A justificativa deles é plausível. E quando você fala isso, meu irmão, ou eu comento aqui, quem está assistindo, aqueles que estão bem dentro ainda da Matrix, vão dizer, claro, se não for assim, vai haver maltratos com os animais, se não for assim, vai extinguir a flora, a fauna. Então tem que ter realmente. Por quê? Porque os caras preparam o cenário. A grande pergunta é, no passado o homem não convivia com os animais? E até mesmo existia, eu não estou defendendo a caça, pelo contrário, eu odeio isso, eu tenho pavor de quem faz isso, né? Mas até mesmo viver de caça, o pessoal vivia. O que aconteceu, que os animais foram extintos, não é justamente o grande malefício da caça, foi o grande avanço do progresso. A floresta cada vez mais encolhida, a floresta cada vez menor, a diversidade da fauna, da flora cada vez menor. Então, a cadeia alimentar dos animais, tanto que comem animais, os predadores, como aqueles que vivem de frutas, cada vez mais sem alimento. Para você ter uma ideia, eu não vou me alongar, que tem muitas informações hoje, só dizer para você que a floresta brasileira, a Mata Atlântica brasileira acabou. Agora é tudo eucalipto clone. Eucalipto clone. Conversou o Marcelo, que é amigo meu, e a Amadinha, que é minha esposa amada e querida, com um homem que trabalhou na Monsanto e agora está aposentado, já está bem idoso. E ele falava sobre essas questões. Inclusive, o relato diz de que se não houvesse variação do relevo, ou seja, um lugar morro, outro mais úmido, outro mais seco, e vento, né, questão de vento, essas árvores teriam as mesmas folhas, os mesmos troncos, os mesmos galhos do mesmo jeito. Ela só não tem os mesmos galhos, as mesmas folhas, porque existe variação do vento e até do relevo. Então, modifica um pouco. Mas são todas a mesma árvore. As árvores da Mata Atlântica são todas a mesma árvore. Então, é o que eu estou dizendo. Quando você tem só eucalipto na Mata Atlântica, que é o desenho que está se desenhando no Brasil, desenho que está se desenhando é forte, né, Rui? Mas é o quadro que se está se desenhando no Brasil, e eu estive em Minas e filmei lá, você viu de madrugada, amanhecendo o dia, toda a região onde eu estava no meio, só eucalipto. Então, quando acontece isso, a fauna é prejudicada, porque a diversidade de frutos para os animais comerem acaba. E agora os animais vão migrando para um lugar cada vez menor e vão morrendo. Porque animal é igual peixe. Tu bota peixe num lago pequeno, eles não crescem nem desenvolvem. Você bota o mesmo peixe num lago maior, eles crescem e desenvolvem. E aumentam o número por conta do espaço. Então, os animais
nesta Mata Atlântica brasileira só de eucalipto, eles não têm mais o que comer, cara. Então quem está acabando com os animais e sempre acabou com os animais é o sistema Illuminati. Não precisava de lei de IBAMA nenhuma. Apenas a lei do IBAMA está aí e o que se justifica hoje é apenas aquele cenário preparado que o Rubens defende que eles fazem. Eles preparam palco, com palco preparado, com cenário preparado, eles contam qualquer história. 465 pessoas assistindo, eu vou respirar, mas eu vou voltar.